Gente, então, bom dia, obrigada aqui às pessoas que estão assistindo. Doutora Bruna, a senhora está chegando num momento muito especial aqui para nós do VetCast, tá? Mês passado nós fizemos uma série de lives falando sobre a importância do estágio para ser um profissional bem reconhecido no mercado, como esse momento é importante. É um momento de construção da reputação do profissional, né? Então a gente falou muito nisso, como isso tem que ser estratégico, falando da importância disso, tanto para o estudante ali de medicina veterinária, como para a própria clínica, a empresa que está recebendo o estagiário, e também para o médico que supervisiona, né, faz a supervisão desse futuro profissional. E hoje a gente está aqui com a doutora Bruna Guerra, que a gente vai concluir aqui falando como foi entender a introdução dela, o posicionamento dela no mercado pós-faculdade, que é médica veterinária, atua como dermatologia e alergologia também, aí parceira da doutora Lu, pós-graduada, inclusive, em endócrino, né? E também em saúde pública. E como uma boa apaixonada pela saúde da pele do animal e por principalmente transformar a forma como os tutores hoje conseguem enxergar e desenvolver o amor e o cuidado pelos animais. A gente está trazendo aqui, doutora senhora, para a gente falar muito sobre posicionamento, sobre essa sua visão do mercado. Você é muito novinha, uma bebezinha, mas Uma bagagem enorme. já tem toda essa experiência aí para dividir com a gente, dividir com os profissionais que já estão no É mercado. A gente está verdade. falando muito aqui. O objetivo de tudo isso aqui hoje é mostrar como a nossa profissão tem que ser valorizada e que essa valorização tem que começar por nós. E o seu Com certeza. posicionamento referente a isso, doutora, sempre foi muito forte, né? E é isso que a gente está trazendo aqui. Então, para a gente começar, acho que eu apresentei bem, né, doutora Bruna? Sim. Me diz aqui, doutora, pra gente. Ultimamente ela tá traindo que só, mulher. Ela só vive agora traindo com outros veterinários. Agora ela tá só a doutora Bruna. Ah, Oh, meu Deus. Não, mas você mora no meu coração, Ave Maria. Tenho parceria. doutora, fala pra gente, doutora Bruna, a importância que foi o estágio na sua vida. E assim, não precisa citar nomes, se sinta à vontade, Uhum. mas é importante a gente saber a realidade, se foi bom, se foi ruim, se não influenciou, o que influenciou. E lógico, Uhum. se quiser citar nomes e agradecimentos, a gente também recebe. Tá certo. Desde cedo, acho que desde o terceiro semestre da faculdade, que eu iniciei com os estágios, né? E eu iniciei em hospitais, e depois eu fui afunilando para ir para a área de dermatologia. Eu estagiei com três dermatos aqui de Fortaleza, que são referências. E aí, isso foi o que, não, eu preciso ficar na dermatologia, né? Mas, em geral, o estágio ele foi essencial para mim. Foi ali que eu comecei a entender como é que a medicina veterinária ela realmente funciona fora da teoria, né? Mas sendo bem sincera, não te prepara totalmente, Uhum. né? Não, Ele nada. te dá Nada te prepara. base, te dá conhecimento, te dá vivência, mas a responsabilidade real só vem quando o paciente é seu, quando a decisão final é sua. Então foi muito importante, sim, eu entendi cedo que eu precisava ir além do estágio, né? Buscar mais, me posicionar, porque só isso não seria o suficiente. Mas me acrescentou muito, porque eu via a maneira do profissional lidar com o tutor, né? Então, a gente observando, a gente já fica aquela opinião, né? O que, que eu mudaria? Ah, isso é muito legal, eu posso adotar isso para mim, né? Mas eu falo para todo mundo, para todos os estudantes, todos os graduandos, se você tiver a oportunidade de estagiar, é essencial para a sua carreira. Bacana, doutora, muito bacana. E E assim, o aí, assim, impacto das. é o que eu costumo falar. O início, ele te dá uma insegurança, isso é fato. Mas a gente não pode deixar que essa insegurança te paralise, né? Isso. Então, precisa atropelar aí seus medos e só começar. É o que eu costumo dizer aqui, vai com medo mesmo, mas vai, tá? Exato. É, e assim, doutora, conta pra gente como foi o impacto da sua saída da faculdade para entrar no mundo corporativo. Porque ali na faculdade você tem o calor humano dos colegas, que são parceiros, são amigos, dos professores que estão te apoiando, mas quando você sai,
a gente até comentou aqui em outras lives, né, com algumas pessoas, parece que os amigos se tornam rivais, são concorrentes, e aí você não tem mais aquele calor humano, ali aquele apoio. Como é esse impacto? É. A cada semestre isso vai mudando, né? Quanto mais a gente chega pertinho ali da fase final da faculdade, a gente já nota. Eu sempre fui muito influente, no sentido de, eu sempre fui porta-voz da turma, eu sempre fui líder de sala, eu sempre fui muito próxima dos professores. Então, assim, eu já senti uma certa rivalidade com os colegas, entendeu? Mas eu sempre encorajei todo mundo. Inclusive, pessoas que estão se formando agora, né, nesse 2025.2, 2026.1, eu tenho um grupo com os estudantes, e aí eu dou dicas, eu abro meu jogo mesmo. Gente, a medicina veterinária, a área da saúde, ela precisa dessa união. A gente não está aqui para disputar, a gente está pela saúde do paciente. A gente tem que se unir, porque, e aí? Depois, entendeu? Se os profissionais não Perfeito. estão unidos, como é que vai ficar? Então, assim, a saída da faculdade foi um choque de realidade. na, ainda na faculdade a gente tem uma certa proteção, né? E aí quando você entra no mercado, tudo muda. Cobrança, responsabilidade, o olhar do tutor, o questionamento do tutor. E eu senti muito essa virada, principalmente porque eu sempre me cobrei muito para entregar o melhor, né? Mas ao mesmo tempo eu não esperei me sentir pronta, eu fui. E eu acho que isso é que me posiciona, Foi com o sabe? pé no chão, foi com o pé no chão. Mesmo com medo, eu fui construindo minha segurança na prática mesmo. Bacana. E é importante isso, porque como a gente começou aqui, vocês começaram a falar, né? Realmente a faculdade, ela não te prepara para tudo. Nem quem já tem anos de experiência ainda está preparado, porque a gente vê uma situação nova todo dia tem coisas novas, né? Inclusive, E o melhor profissional para mim é aquele que todos os dias está se atualizando, todos os dias está. Todos os dias está ali buscando conhecimento, né? Que nunca para. isso é educação continuada, bacana. E, doutor, o que mais te surpreendeu aí nessa saída, entrada, na verdade, já aí para o mundo corporativo? Olha, a pressão do dia a dia, e eu acho que os tutores hoje, eles são muito bem informados. Isso é ótimo, até um certo ponto. Eles já vêm para a sua consulta com o chat GTP assim, todo montado do que fazer depois. Então, assim, eles não têm essa visão de que cada paciente, cada caso é um caso. E aí eles já vêm te questionando, não, mas não é isso, não, mas no cartão tem isso, eu só quero agora o medicamento. Então, você entrar, envolver a cabeça do tutor, eu acho que é a parte mais difícil, que me surpreendeu mais, que na faculdade a gente não vê, que no Sim. estágio a gente, ok, sabe, mas quando é você que está falando, é outra coisa, né? Então, assim, não é só saber medicina, é saber lidar com o tutor, com a expectativa dele, com a dor dele, com esses questionamentos, né? E às vezes até a desconfiança por quem é mais jovem, aparentar ser jovem, né? Ele já fica com o pé É, atrás. Então a gente tem que procurar sempre se posicionar com mais seriedade, se impor mesmo, senão eles não levam a sério. é muito pertinente essa sua fala, doutora, porque isso é uma coisa que acontece em todas as profissões, né? Quando o profissional Exatamente. sai Eu ia da dizer área, isso, Tiff. eu também sofri muito isso, né? No começo da carreira, as pessoas falavam, é que você é muito jovem, você é muito novinha. Muitas vezes é porque você é mulher, a gente tem que falar isso aqui, né? A gente tem que trazer esse posicionamento aqui. Muitas vezes é porque é mulher, porque está dando um plantão e é mulher, e às vezes o auxiliar é mulher também, e às vezes tentam se intimidar, e infelizmente a sororidade nem sempre acontece, então às vezes tentam intimidar, mulheres tentam nos intimidar, inclusive até recentemente eu passei por isso, e é incrível como a gente tem que aprender a lidar e não tem nada que nos prepare para isso. Então, isso aqui é muito importante, porque eu costumo dizer, inclusive até para os meus filhos, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E o VecCast está trazendo essa realidade aqui para as pessoas,
para que possam atingir esses profissionais que daqui a Com pouco hoje certeza. estão no mercado, ou os que já saíram no mercado e ainda não se sentem preparados. A senhora falou que, olha, é uma realidade que a gente não vai estar preparado, mas a gente tem que ir, tem que enfrentar, né? E a gente vê como vários profissionais, né, a doutora Lu passou por isso, você passou por isso, e são hoje especialistas, né, são referências no mercado, e mesmo assim, todo dia são surpreendidos por coisas novas, né? E nunca deixaremos de passar. Nunca. É, Por quê? exatamente. Porque toda tomada de decisão é cotidiana. Você vai ver um cachorrinho com o mesmo quadro do Chiquinho. Porém, a sua tomada de decisão com relação a esse será totalmente diferente com a do Chiquinho. São dois seres humanos e duas épocas diferentes. Verdade. E aí a gente tem eu queria tocar num ponto que também me surpreendeu muito, e que a primeira vez é muito marcante. Eu acho que isso é unânime. Óbito, né? Ninguém te prepara. Declarar um óbito é muito marcante. Não é só técnica, é emocional também. E aí, eu passei por uma situação, assim que eu saí da faculdade, que eu recebi o meu diploma, que eu recebi a minha carteirinha, eu fui dar um plantão de madrugada, né, em uma veterinária aqui de Fortaleza. E aí foi tudo bem, tudo ótimo. Eu com medo, claro, era o meu primeiro, e eu não quero pegar logo de madrugada, porque eu quero receber ali a emergência, eu quero ter essa experiência. E eu fui, eu estudei, eu sei, eu sou boa, enfim. E aí foi tudo bem. Aí nos próximos plantões que eu peguei, eu tive uma situação bem complicada na cardiogênica, né? Ela tinha 14 anos, já tinha um histórico. E aí ela chegou na emergência, tinham 15 pacientes internados, onde a gente sabe que é um veterinário para cuidar de tudo, para atender os internos e para atender emergência e urgência. E aí ela chegou e eu tive que tratá-la como prioridade ali. Então, os outros, eu podia atrasar a medicação, porque ela estava assim, anótica, ela estava com dificuldade respiratória. E aí, para eu estabilizar essa maltese, foram 6 horas. 6 horas estabilizando, estabilizando. E eu falei para ela, olha, que não é o ideal para ela, tá? Ela precisa de um TI. Só que toda vez que ela saía, ela passava mal. Aí voltava para a clínica que estava mais perto. Então, eu passei ali 6 horas, 6 horas. Chegou um momento que ela faleceu, 14 anos. E aí, eu acho que não é o proprietário dessa clínica. Ele me traumatizou um pouco pela forma com que ele falou. E ele deu a entender, tipo assim, mulher, nova. Então, assim, o que ele falou? Você matou a cachorra, agora você vai lá no consultório que você atendeu ela e se martirize. Quando eu cheguei no consultório, tinha 13 pessoas da família da cachorra chorando. Aí eu fiquei como? Nunca mais vou pegar plantão. Nunca mais na minha vida. E aí ele falou isso pra mim. Quando eu saí pra ir embora, ele disse, tá vendo? Tem certas pessoas que não têm capacidade de dar plantão. Jesus. Você é muito nova. Aí eu não consegui falar nada. Cheguei em casa, chorei por 4 dias. Fiquei sem comer. acredito. Fui para o hospital porque meu esposo estava preocupadíssimo comigo e disse, você não precisa disso, você tem capacidade, você sabe que você é boa, mas assim, muito que se fala, muito que é imposto sobre você, você tem que ter uma cabeça muito forte, senão você para no Perfeito. meio e pronto, Exatamente. entendeu? Então, na profissão que a gente está, além da pressão do tutor, tem a pressão desses outros profissionais em cima da gente, né? E E nós aí, falamos sobre isso aqui, viu, doutora? A gente falou como esses profissionais que estão supervisionando estágios ou que estão recebendo profissionais recém-formados têm uma participação importantíssima na valorização da medicina veterinária, porque a maioria vem com altas exigências e não vem disposto a ter ali um apoio, ter aquele profissional como um apoio. A gente falou até aqui do ciclo, né? Do ciclo de incentivo. E aquele profissional ser futuramente, você preparar, ajudar aquele profissional, apoiar,
para ele ser teu apoio, seu profissional que vai tirar tua folga, que vai tirar tuas férias. Mas não, ao contrário disso, muitas vezes a gente, vou até usar o termo que a gente usou aqui, eles pegam e acredito que foi o que aconteceu, e traumatizam os profissionais. E alguns, né, a senhora, no caso, não desistiu, mas eu presenciei situações que médicos desistiram da profissão por causa disso. Não, assim, eu tenho uma vivência muito boa com isso, porque eu fui do mundo MIS, né? O mundo MIS também não fica muito pra trás, não. É um ninho de cobra, assim, assessoria sugando você. Se você não tiver uma cabeça boa, você fica com bulimia, crise de pânico, fica tudo. Então, assim, era tudo muito novo para mim quando eu entrei na veterinária, quando eu entrei no mercado de trabalho. Quando aconteceu isso, eu fiquei esses 4 dias off. Mas depois disso, eu me levantei e agora que eu vou me trabalhar mesmo. Agora que eu tô com sede para ser a melhor referência no que eu quero. Perfeito. Show de bola. E isso é posicionamento, doutora, né? Porque assim, todo dia, com certeza, não significa que hoje, ao fazer uma declaração de óbito, eu quero também no sofro. Porque a gente tende a sempre continuar sofrendo. Mas a gente aprende a lidar um pouco mais com as nossas emoções. E isso a gente só acontece, só aprende no dia a dia mesmo, tá? E que bacana que a senhora conseguiu essa superação. A gente falou aqui, né, que como acontece isso no mercado e a gente quer aqui trazer isso, gente, para que evitar esses profissionais recém-formados, eles precisam de apoio, realmente de aprendizado, da vivência, né? E muitas vezes tem muita gente e as empresas acabam perdendo esses bons profissionais. Exatamente. Por não estarem abertos a lidar com isso, né? A dar esse apoio, né? Que precisem. Enquanto isso, eu até falei hoje recentemente com uma pessoa. Hoje de manhã eu estava falando com um empresário sobre isso, que é médico veterinário também. Não dá para pegar o primeiro plantão e só jogar a pessoa. Se você não conhece o médico, se você não conhece a forma como ele trabalha, ele não conhece sua empresa, não conhece os protocolos que você já utiliza, o perfil do seu cliente. Então, se você não tira ali um dia para fazer essa troca de experiência com ele, como é que você já joga ele no plantão noturno e quer que ele seja top? Não, e ainda é assim, ó, ali tem tal coisa, ali tem tal coisa, ali tem tal coisa. É praticamente assim, pronto. Te vira. Vai embora. Isso. Bacana. Depois eu vou até comentar sobre isso, mas até para a gente seguir aqui o fluxo, eu sei que da técnica para o mundo corporativo tem uma diferença gigante para vocês. Na minha área da administração não é tão gritante essa diferença, mas para vocês da área da saúde é. E aí a doutora Lu, ela vai trocar aqui um bate-papo com você agora, essa parte de técnica que aí eu deixo com as médicas, tá? Doutora, em primeiro lugar, muito bem-vinda. Para mim é uma satisfação assim enorme, porque eu, além de fazer parte do mundo da dermatologia e alergologia, eu também vejo a questão da influência no meio também da medicina, da questão da medicina em si, né? Isso é muito importante hoje, o convívio e a comunicação com tutores, até mesmo através de uma telinha, tá? O que mais a faculdade te ensinou? A base da faculdade é muito importante, né? Patologia, fisiologia, tudo isso. Eu acho que, como eu sempre tive essa proximidade com os professores, eu sempre conversei muito com eles, né? Então, assim, eu tinha um pouco da ideia do mundo real ali. Então, tem um papel fundamental a faculdade, que ensina ali a base técnica, aprende a raciocinar, a montar diagnóstico, a entender o paciente também de alguma forma. Mas é só o começo, né? Te dá o conhecimento, mas não te prepara também totalmente para o que vem depois. E o que fez você pensar no que poderia encontrar depois de sair da faculdade? No caso, o que mais te fez falta saindo da faculdade em lembrar que ali você tinha aquele apoio e você poderia chegar e perguntar se tivesse alguma dúvida? Essa pressão do tutor mesmo. Te questionando e bate e volta, e bate e volta, e bate e volta. Né? A gente tem algumas simulações, na minha faculdade tinha, né? Essas
simulações de atendimento. Mas é diferente. É diferente, é Não tem como diferente. comparar, né? Então, assim, como se comunicar com o tutor, como se posicionar com segurança, como lidar com a pressão, como trabalhar em equipe dentro de uma clínica, né? Isso impacta diretamente na prática. Doutora? Muitas vezes você até pode saber o que fazer tecnicamente, mas não consegue conduzir o caso da melhor forma Sim, por falta dessas habilidades, entendeu? sim. Esses dias eu estava conversando com uma colega que ela mora nos Estados Unidos, ela é dermatologista, alergologista e endocrinologista de cães e gatos. E agora ela está trabalhando com felinos de alto padrão. O que é isso? São felinos de raças bastante exóticas, né? Que lá eles são castrados e, digamos assim, domesticados, né? Para serem os pupilos da família. Só que ela perguntou o seguinte: qual é a comunicação direta que vocês têm aí no Brasil, né, com relação ao cliente de domicílio? Porque aqui eu tenho uma dificuldade enorme de me comunicar com jovens. Aqui eu tenho uma didática melhor com os mais velhos. Aqui, no caso, os jovens, eles já vêm com a resposta pronta e me dá vontade de perguntar para eles por que é que eles me procuraram, já que eles já sabem de tudo. Qual é a tua conduta nesse caso? E outra coisa, quando a gente está num grupo específico de especialistas, como é que você consegue se direcionar com esse tipo de argumento? Porque existem grupos aqui dentro, que você sabe, que os argumentos são diretos, inclusive por parte de alguns veterinários que a gente já tem há muitos anos, são mais criteriosos, que eles dizem que o domiciliar não existe, sim o de clínica. Eu acho que assim, eu faço a psicologia reversa, né? Eu devolvo o questionamento. Perfeito. E os resultados que a gente tem? E o paciente que melhora? E o vínculo que a gente tem é muito mais aproximado com o tutor no atendimento domicílio? Tem vários diferenciais no atendimento domiciliar, vários. Um deles a gente consegue observar coisas e comportamentos que a gente não vê dentro do consultório. A gente consegue ver como é que é a rotina, a gente consegue ver o que você causa. E eu sempre peço, o que você tem comprado no retorno, né? O que você comprou? Cadê? Me mostra, deixa eu ver. Exato. Ixi, não comprei, então não tá fazendo. Então, tem uma justificativa que não tá melhorando, né? Mas, assim, esses profissionais têm a cabeça mais fechada, né? É muito do tradicional, porque tem que ser consultório, porque tem que ser tudo isso. Mas a gente sabe que a gente que faz atendimento domiciliar, a gente sabe que na nossa malinha tem tudo que o consultório tem, de uma maneira mais compacta, né? Mas, assim, eu devolvo o questionamento. Não preciso me provar, não preciso mostrar meus resultados. Essa opinião, ótimo, então continue. Eu quero voar, eu quero atender Fortaleza inteiro. Então, você acha diferente o público mais velho para mais jovem? Eu acho. Principalmente aqui, eu atendo numa clínica, né, fixa. Aqui no Montese tem muitas casas antigas. E aí aquele pessoal, vacina. Não, eu só quero a vacina de tal marca. Sim. Não, isso para mim não funciona, é só essa. Então, assim, a gente precisa envolver o tutor um conhecimento técnico para poder tentar, né, reverter isso. Mas, assim, eu acho que tudo, a forma como a gente explica, a forma como a gente fala com o tutor, muda a cabeça dele. Exato. E eu tenho resultados, assim, com tutores que são muito cabeça dura, que eu consegui, né? Legal. Bom. É interessante que, assim, falando agora administrativamente, que é a minha área, né? A gente está falando aqui de gerações. E a gente precisa respeitar cada geração. Sim. E é dessa forma que nós conseguimos fazer, vocês médicos, o melhor atendimento, respeitando a geração, né? Eu costumo dizer, né, aqui, falando de espiritualidade, não de religião, mas de espiritualidade, a gente tem que ser como Paulo. Paulo se tornava todas as coisas para atingir todas as pessoas. Então, às vezes, a gente vai ter que ter um posicionamento mais sério, né? Falar de forma mais séria. Às vezes, a gente vai ter que ser um pouco mais moderno. Branda, né?
branda, né, para falar assim com essa nova juventude que está vindo, a geração Z que está vindo aí, essa geração que está mais antenada na informação, no cuidado, né? Então você tem que ser realmente resiliente, flexível, e estar aberto, né, aberto a aprender novas oportunidades. Inclusive essa mentalidade de que o domiciliar ele não presta, vamos usar aqui no nosso termo cearense, né, que ele não presta, é uma mentalidade que já está ultrapassada. Com Inclusive, certeza. quem fala assim hoje em dia, que tem clínica, né, e que não apoia, ou que logo diz para o cliente que não presta, né, eu costumo dizer, me diga como é a sua cultura, que eu conheço seus números. A gente sabe até como é que a empresa já está no andamento da empresa, né, com uma mentalidade tão fechada. Até porque o mundo muda muito rápido. Inclusive, uma das coisas que a gente já falou muito aqui no Vetcast 360, gente, quem não estiver seguindo ainda, a gente não está conseguindo transmitir lá, mas segue o Vetcast 360, que a gente tem que atingir aí os nossos 1.000 seguidores para poder fazer a live diretamente lá, né? E aí a gente estava trazendo aqui, doutora, falando sobre isso, de que como a mentalidade da gente tem que estar em constante transformação. Até a doutora Bruna citou aqui, né, do estudo contínuo. E o médico veterinário, a medicina veterinária, ela vai além da técnica. Hoje existem vários cursos, treinamentos sobre como lidar com o tutor, né, com as pessoas, com as gerações, o choque de geração, que isso pode ser atenuado, né, no impacto emocional do dia a dia. E aí, doutora, voltando aqui já para a sua carreira, né, você passou por estágio, falou dessa experiência que você teve realmente impactante. Como foi que a senhora conseguir construir a sua carreira? Lógico, eu sei que daria uma história para um livro, mas para a gente ser mais sucinto aqui, né, para as pessoas que estão escutando. Eu não esperei me formar para começar, né? Então eu construí minha carreira já na faculdade. A minha mãe, ela é psicóloga, então ela é pós-graduada, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso fora do país, né? Estados Unidos. Então, assim, ela desde que eu entrei na faculdade falou, filha, sua vida profissional começa no primeiro semestre da faculdade. A forma como você se veste, como você lida com as pessoas, a amizade que você tem com os professores. Tanto é que os meus professores, eles me encaminham o paciente. Então, assim, a responsabilidade e o reconhecimento que eu tenho é muito gratificante, muito mesmo. Então, eu busquei estágios, eu me aproximei desses profissionais que eu admirava e fui entendendo qual área realmente, né, fazia sentido para mim. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar meu posicionamento, como eu queria ser vista, que tipo de profissional eu queria me tornar. E eu vejo que hoje não é ser só boa tecnicamente, né? É sobre ser lembrada, ser reconhecida pelo que você entrega. É verdade. Perfeito. Sobre ser lembrado. Estou anotando, viu, que eu vou usar essas frases. Doutora, muito bacana. Agora sim, se você parar um pouquinho para pensar, doutora Bruna, do que você fez, do que foi construído até agora, teria alguma coisa que a senhora faria diferente? Eu teria começado ainda mais cedo. A senhora começou no terceiro semestre, então começaria antes. Eu começaria antes, a investir no meu posicionamento, na minha especialização. A gente perde muito tempo esperando se sentir pronta, né? Ou achando que precisa de sempre de mais tempo para começar a se destacar. E hoje eu vejo que quanto mais você define uma área, busca se aprofundar e se posiciona, mais rápido você cresce. Então eu teria sido ainda mais intencional desde o início. Bacana. Muito legal, muito bacana. Teria sido ainda mais intencional. Adorei essa. E é interessante que a gente falou muito isso nas lives do mês passado, falando sobre posicionamento estratégico no estágio, justamente porque ele é a construção da carreira profissional, né? E aí nós falamos de todos os âmbitos, como eu já comentei aqui, tanto do estudante, como do professor, da empresa que está contratando, do médico que está supervisionando. Isso tudo é importante porque, né, dentro dessa construção, você está construindo, você falou aí, professores que lhe indicam clientes. Isso, gente, no mundo administrativo, nós chamamos de network. Você vai construindo uma rede de profissionais que confiam no seu trabalho, que você
conhece a especialidade deles também, você vai confiar neles para Com indicar, um certeza. indica o outro. Isso é muito importante. Sim, E esse posicionamento profissional, ele é bacana, porque hoje, na nossa cultura, né, fazer uma indicação é como se fosse uma responsabilidade. Então, se uma sim. pessoa está te indicando, ela está ali atestando, né, não só o seu bom trabalho, a sua ética profissional, como também ali o seu posicionamento dentro da própria medicina veterinária. Então, isso é muito bacana. E esse você falou assim, começaria desde cedo, né? Teria começado mais cedo. Eu citei aqui um exemplo de uma médica veterinária que ela começou a estagiar desde o primeiro semestre, já sabia o que queria, se formou agora, 2025.2, muito bacana, com certeza é uma médica que está pronta para o mercado, e isso deixa mais claro aqui a sua frase, né, mais pertinente a sua frase, de que realmente começar, gente, você não precisa estar se sentindo pronto, porque esse sentimento talvez nunca chegue. Quem tem, né, um critério aí, uma rigorosidade em cima de si mesmo, nunca vai se sentir pronto, né? Mas começar tem que ser ali realmente o quanto antes, eu acredito também, tá, doutora? Eu também defendo essa realidade, Com porque você certeza. vai estar mais preparado para o mundo corporativo veterinário. E aí, doutora, vindo aqui nessa ordem cronológica, O que você falou sobre o networking é muito importante mesmo, principalmente nas oportunidades que surgem depois, né? Eu conheço uma vet que ela estagiou muito tempo na Guararapes. Amo Guararapes, uma clínica super conceituada. Ela estagiou lá, assim que ela se formou, contrataram ela. Então, tipo assim, você na Guararapes, É, né? Que eles sim, são eles são muito. Você tem que ter todos os pré-requisitos, criteriosos. background check em tudo, né? que bacana. Como isso é importante, né? A gente falou aqui desse ciclo nas lives anteriores, né? De fazer o estágio, de ficar na própria empresa. Eu até citei um exemplo que eu estava numa empresa fazendo uma consultoria e estava acontecendo isso. Eles estavam se despedindo dos estagiários, mas que as estagiárias já estavam saindo com o contrato pronto. Assim que recebesse o Legal. CRMV, já estariam de volta. E esse é o ciclo que é importante, né? Por isso que é importante fazer o estágio de forma estratégica. Agora, doutora, o que é que mudou para a senhora depois que você entrou dentro desse mundo corporativo? Saiu da faculdade, largou, assim, lógico, lembrando da educação continuada, mas eu estou falando do básico ali, e entrou no mundo corporativo. Como foi que mudou aí a sua mente, a visão? O que foi que mudou? A gente passa a entender que existe um processo por trás, né? Processos, metas, equipe, cultura e tudo que isso influencia diretamente no atendimento do paciente. Então, não é só sobre atender bem um caso, né? É sobre fazer parte de um sistema que precisa funcionar de forma organizada e eficiente. Então, quando eu entrei no mundo corporativo, eu percebi que a medicina veterinária vai muito além de um atendimento clínico, né? Então, você ter essa visão já é um diferencial muito grande. Dá para escutar quem está Dá. falando? Pode acalentá-lo. É, vou dar biscoito para ele, vou encher o mundo dele de biscoito. Realmente tem muitos médicos que são impactados, né, quando entram no mundo corporativo, pelo que a senhora falou, essa questão do trabalho em equipe, de ter metas, né, de ter que É, estar ali participando, ser inserido na cultura da empresa e ter que respeitar isso. então, Que isso é uma das padrões. coisas que a gente até falou aqui, que no estágio, quando a empresa que vai receber o estagiário, ela tem essas coisas definidas e ela ensina isso, passa isso para o estagiário, ele deixa esse profissional já melhor preparado para quando ele estiver formado, né? Como isso é importante. Eu, E eu assim, tenho um dentro pouco do. desse, eu tenho um pouco desse feeling, porque com 18 anos o meu pai me deu uma empresa de uma hamburgueria. Toma de conta. Então, assim, eu lidava com funcionários, eu fazia reunião, eu cuidava de estoque, eu cuidava da parte burocrática. Então, querendo ou não, eu tenho uma vivência, né, disso, dessa gestão. E isso foi muito importante para mim, mas chegou um momento que a faculdade estava me consumindo mais, e eu, não, pai, eu quero ficar realmente só na minha profissão, eu não quero isso para minha vida, muito obrigada, mas não. E a gente ainda abriu duas lojas.
E a gente vendeu toda a franquia, né, para outra pessoa, porque meu pai queria que eu tomasse conta, mas A medicina falou mais alto, né? Com certeza. Mas são Doutora, experiências é que são verdade. Então, assim, nosso bate-papo muito bom, né? Mas, assim, eu olho para o relógio e eu me espanto, porque passa voando, que é muito bom conversar. Então, doutora Bruna, diz pra gente o teu conselho que você daria para quem está aí saindo da faculdade, ou para quem ainda está na faculdade, que vai entrar no mundo corporativo. Qual é o conselho da doutora Bruna Guerra? Não tenha medo, comece, não, não, não se deixe levar por opiniões de pessoas, né? Então, assim, faça o seu, invista em você, no seu posicionamento. Desde cedo já contrate uma pessoa para fazer a sua identidade visual, porque isso também faz muita diferença, né? Olhar a sua identidade visual, a sua logo, tudo isso. E procure sempre se qualificar, cursos, especializações, estudando o tempo todo. É isso, é o nosso maior luxo, né? Não é bolsa da Dior, não é Chanel, não é iPhone, é aqui, ó. Nossa Isso inteligência é o mesmo, que a gente carrega de conhecimento mesmo. perfeito. E aqui, né, a gente deixar a nossa mensagem do VetCast, especial para vocês. A valorização do médico veterinário, ele realmente começa na formação. É ali onde você começa a sua consolidação no mundo corporativo, que é no estágio. Então, a faculdade, ela é o começo, mas a carreira ela é construída no dia a dia, né? E a sua postura profissional faz toda a diferença, que é esse posicionamento que a doutora Bruna está falando, que para ela foi um diferencial, fez um diferencial na carreira que ela está construindo aí. Doutora, muito obrigada. E Foi tenham muito paciência bom. no processo, gente, mas não sejam passivos dele, tá? Sim, Né? Isso é importante, você ter paciência, viver todos os processos, mas não depender só da paciência, a gente também tem que agir. A gente sai muito ansioso, querendo saber de tudo, acertar tudo, mas a verdade é que a construção, ela leva tempo, né? Perfeito, leva tempo mesmo. Doutora, só para a gente finalizar agora, vou bater aqui uma foto Tá nossa, tá? bom. Pra gente doutora, muito finalizar. obrigada, viu? Eu agradeço demais pelo convite. Eu, assim, Vamos ter outras, viu? Eu anotei aqui outras temáticas para a gente falar, tá? Durante a live eu eu vou ter outros quero. insights Vai dar para a certo. gente conversar sobre isso.